Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabelle e eu espero que vocês estejam aproveitando esse book interativo que a gente fez especialmente para vocês. A gente está, infelizmente, chegando no final dessa semana e, claro, é muito importante, além da gente ter a teoria, a gente conseguir associar essa teoria à prática. E é exatamente isso que eu quero continuar mostrando para vocês nesse capítulo de estudo de caso. Tá? Então, vocês estão aí com o e-book de vocês e vocês viram como que foi o início desse acompanhamento. Essa paciente, ela já chegou, né, com um diagnóstico de caquexia e a partir disso a gente precisa trabalhar para recuperar o peso dela. Vocês viram qual que foi a estratégia neste primeiro momento, na primeira consulta com ela, e agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e qual foi a evolução dela nos dois retornos seguintes que ela teve, tá? Então, continua aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes desse caso e, claro, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar aqui no comentário que eu vou responder todo mundo, tá bom? Vou compartilhar aqui um slide para a gente conseguir conversar um pouco mais fácil. Bom, pessoal, então essa é a continuação do estudo de caso que a gente está vendo no nosso e-book interativo. Aí vai ter um espaço para vocês escreverem os comentários, escreverem a sequência desse caso, tá? Não deixem de colocar os próprios comentários. Mas olha, o que aconteceu? Depois que eu atendi essa paciente, ela retornou no meu consultório depois de 4 semanas, tá? É claro que o ideal seria ter conseguido ver essa paciente um pouquinho antes, talvez no intervalo de 2 semanas, no máximo 3. Mas isso às vezes acontece. É importante a gente conseguir manter um contato com esses pacientes. Claro, sempre dentro do horário comercial, mas foi isso que aconteceu. Acabou que a consulta teve um espaçamento maior do que eu gostaria, mas a gente conseguiu manter o contato. E o que eu observei nesse primeiro retorno da paciente? Que ela ainda referia muitas queixas, né, de fadiga, de dor na boca, a questão da ausência da salivação é uma questão importante, claro, extremamente incômoda nesse caso, mas a gente viu também uma melhora no consumo alimentar e ela estava conseguindo tolerar as principais refeições do plano alimentar. Tá? Isso é uma coisa que a gente conversou também, que era importante ela tentar comer mesmo sem muita vontade. Isso não significa comer forçado, mas significa tentar estabelecer uma rotina de horários. A gente já entendeu que existem mudanças nos hormônios de apetite e saciedade quando a gente tem uma inflamação associada com essa perda de peso. Mas a gente ajudar criando uma rotina alimentar faz com que a gente comece a rodar de novo essa engrenagem dos hormônios de saciedade e fome, tá bom? Então, ela estava, além de conseguir tolerar várias refeições que a gente colocou naquele plano alimentar, ela também estava conseguindo tolerar o volume, sendo que em algumas refeições ela estava até conseguindo comer um pouquinho a mais, o que é excelente, tá? O acompanhante que estava com ela disse que ela estava, assim, muito mais disposta, que ele percebia essa diferença nessas 4 semanas e que ela estava muito menos sonolenta durante o dia. Então, ela referia que um dos problemas do primeiro acompanhamento era que ela passava muito tempo do dia dela dormindo. E isso impede, pessoal, isso corta aí algumas horas de refeição que a gente pode ter. Se a gente tem um paciente que vai dormir 1 da manhã, acorda 11, almoça e depois do almoço já tira um cochilo e depois fica acordado, né, durante a noite, a gente perde aí tempos preciosos de alimentação. Então, isso significa que, estando mais desperta, a gente consegue incluir no dia desse paciente mais refeições, tá? Além disso, ela também disse que houve uma melhora importante na consistência da evacuação e que as fezes estavam mais hidratadas. Isso porque a gente conseguiu colocar um pouco mais de resíduo na alimentação dela, né? Apesar de abrandado, a gente ainda colocou um pouquinho mais de fibra dentro dessa alimentação e, claro, a gente foi estimulando um consumo hídrico também um pouco maior do que ela estava tendo, não necessariamente de água, né, mas de outros líquidos. E o que a gente teve aqui na antropometria? Isso é uma parte que eu quero muito falar com vocês. Na primeira consulta, ela estava com 39 quilos. Na segunda, ela veio com 38,6. Então, ela perdeu 400 gramas. Nesse momento, e eu
claro que eu vou lembrar disso, esse é um caso importante que eu tive, a paciente ficou muito frustrada depois, ela estava se sentindo bem, ela chegou na consulta feliz, né, mais feliz do que na primeira vez, e ela saiu da balança muito frustrada, porque ela tinha se esforçado muito ao longo dessas 4 semanas para se alimentar melhor, né, o esforço de se alimentar bem, e em algum momento ela achou que ela tinha falhado nisso, que o corpo não estava respondendo do jeito que deveria, e que não teria jeito, que ela ficaria com aquele corpo, que ela ficaria com aquele peso, por muito tempo, que era isso, né. E esse é o momento em que a gente precisa explicar para o paciente o que está acontecendo com ele. Então, para o nutricionista, a gente não pode, se abalar com um resultado como esse, porque a gente viu que a perda de peso no paciente oncológico, quando a gente começa com um trabalho nutricional, muitas vezes ela se sustenta por um tempo. E é o que aconteceu aqui. Ela perdeu muito menos do que ela tinha perdido nas últimas 4 semanas antes dela vir na consulta, mas ela continuou perdendo. Isso significa que o corpo dela ainda tá tentando sair desse processo inflamatório, tá tentando sair desse metabolismo que está totalmente convertido para a quebra, né, desses tecidos. Então, esse aqui, ele é um momento ímpar, tanto no trabalho, né, do nutricionista, como para o paciente, porque a gente precisa ter a serenidade e a tranquilidade de explicar que esse é um processo normal, né? Ah, mas e se o paciente tiver perdido 5 quilos? Bom, aí a gente vai começar a rever um pouco a nossa conduta. Mas uma perda de peso como essa, de 400 gramas, realmente, para a gente que está do outro lado, é importante que a gente tenha essa serenidade de entender que essa é uma perda de peso esperada até, né? Eu estava esperando que ela conseguisse manter o peso. 400 gramas é bem pouquinho. Então, isso aqui é importante para a gente conseguir explicar para o paciente e para a gente não se desesperar. Não se desespere se no primeiro retorno, se o paciente não tiver ganhado 5, 10, 15 quilos e mais ainda, não prometa para ele esse ganho de peso rápido, porque senão ele vai se frustrar, tá? Então a gente conversou bastante depois desse peso, a gente gastou um bom tempo no nosso atendimento para falar sobre isso, né? Eu já tinha explicado na primeira consulta essa fase metabólica que poderia acontecer, e eu reforcei isso, né? Se eu acolhi a paciente e o acompanhante e trouxe confiança na minha conduta. Isso é muito importante. A gente nunca vai poder ser a gente nunca vai poder bancar uma explicação que a gente não sabe, mas a partir do momento que você entende fisiologicamente o que está acontecendo, que você explica para o paciente, é muito mais fácil de você conseguir contornar essa situação de frustração e manter o paciente ainda ativo nesse processo, né? Ainda motivado nesse processo de ganho de peso. Bom, então o que a gente tinha combinado nesse primeiro retorno? Que eu fiz alguns ajustes, né? Eu mantive essa consistência mais branda, né, em purê, para facilitar o processo de deglutição e para aumentar a quantidade, né, desses alimentos, que ela disse que já estava conseguindo comer um pouco mais, então eu aproveitei e fui lá, aumentei mais um pouquinho. Eu mantive a vitamina D e o módulo de proteína e o suplemento hipercalórico e hiperproteico que ela estava usando. Ela se adaptou super bem a esse suplemento. Eu mantive uma unidade, eu não queria sobrecarregar ela com isso, mas a gente manteve a estratégia da última consulta e a gente adicionou mais 2 produtos nesse caso, que foi o ômega 3 e a creatina monoidratada. Então, esses dois produtos, eles vêm para somar tanto na questão inflamatória, quanto na questão de fadiga, né, de construção de massa muscular, e foi isso. Existe um arsenal bem grande de suplementos, de estratégias que a gente pode usar no paciente. Mas a gente tem que lembrar de 2 coisas. A primeira nós somos nutricionistas, a gente trabalha com alimento, com comida. Então o foco, ele tem que ser no alimento. Tá? Então eu quis no primeiro momento focar o máximo possível no plano alimentar, porque o suplemento, pessoal, é uma cápsula que ela vai usar.
No plano alimentar, é aí que a gente vê a grande diferença em relação à técnica dietética, adaptação de consistência, a fazer opções, né, para que esse paciente consiga comer dentro de casa, fora de casa. E é aí que a gente coloca em prática, de fato, aquilo que a gente foi treinado para fazer, que é um bom plano alimentar. Então, que se focar nesse primeiro momento no plano alimentar, com a ajuda tanto da vitamina D quanto do módulo de proteína e desse suplemento hipercalórico e hiperproteico. Depois, né, depois desse plano alimentar já bem consolidado, tanto na rotina quanto em relação à deglutição, à quantidade, aí eu adicionei os produtos, como eu disse, tanto o ômega quanto a creatina monoidratada, tá? Bom, no segundo retorno, aí ela veio 3 semanas depois. Então, desde a primeira consulta, isso deu um espaço aí de 7 semanas. Quando a paciente veio nesse segundo retorno, nesse espaço de 3 semanas, pessoal, ela já era outra pessoa, literalmente. Estava muito mais animada, muito mais receptiva ao tratamento. Foi uma grande diferença que eu vi da primeira consulta para essa. Ela disse que estava se sentindo muito melhor, né? Ela mesma colocou que ela estava mais forte e disposta. Ela referiu também que ela estava começando a sentir de volta o sabor dos alimentos, ou seja, a gente estava tendo uma recuperação da mucosa, né? Dando preferência para aqueles com sabor mais forte, que era aquilo que a gente tinha conversado. Entre ela comer, por exemplo, uma cenoura cozida e uma cenoura assada, quando a gente faz a cenoura assada, a gente concentra muito mais o sabor. Então, quanto mais concentrado o sabor, quanto mais forte, mais esse paladar ia voltar a ela, tá? Ela disse também que pela primeira vez, desde que ela tinha começado o tratamento, ela teve vontade de comer um alimento. E no caso foi uma sardinha em lata, que ela disse que devorou a latinha inteira de sardinha, o que é excelente, né? Uma boa fonte de proteína, tem bastante ômega 3. Então, assim, realmente esse segundo retorno, ele foi muito positivo. Ela também disse que não estava mais dormindo durante o dia, que ela estava conseguindo ficar acordada durante o dia inteiro e dormir uma boa noite de sono, e que ela estava começando a caminhar um pouco em volta da casa. Então, ela estava conseguindo dar voltas no jardim. E isso parece pequeno, mas pensa que ela era uma paciente que chegou na consulta dormindo muito, né? Totalmente enfraquecida, sem conseguir fazer as suas atividades de física diária, sem conseguir ter uma boa funcionalidade. Então, a gente está recuperando a funcionalidade desse paciente, tá? Em relação à evacuação, que era também uma queixa muito importante no primeiro atendimento, ela disse que estava excelente, sem nenhum desconforto para evacuar. E aí aqui o melhor resultado de todos, que é o ganho de peso, né, pessoal? Ela referiu aí, a gente pesou, ela estava com 41,2 quilos, foi uma recuperação muito grande. Ela disse que nunca tinha ganhado peso tão rápido assim nesse processo, ela só vinha perdendo, né? Então ela tinha esse peso de 57 quilos. Ela já era uma mulher pequena, mas assim, nunca ela tinha ganhado peso tão rápido. E o que a gente viu? Que ela teve uma mudança mesmo metabólica nessa questão inflamatória. Então, com esses alimentos, a gente conseguiu transformar esse metabolismo dela para que se tornasse um metabolismo de guardar, né, de produzir massa muscular, de fazer tecido adiposo, ao invés de quebrar, quebrar, quebrar. Então, assim, a gente claramente conseguiu controlar um processo inflamatório dessa paciente. E isso se traduz tranquilamente nessas atividades diárias dela que ela estava retomando, que ela estava conseguindo voltar a fazer. Então, 7 semanas parece muito tempo, mas para o corpo é o tempo que ele precisa para mudar. Então, eu realmente coloco esse prazo de 9 a 12 semanas para mim e para o paciente, para a gente começar a ter uma resposta positiva, para a gente começar a ter essa recuperação do peso, especialmente quando a perda de peso é tão elevada quanto foi nesse caso. A inflamação ela foi muito exacerbada nesse caso por um tratamento longo e, claro, com o grande complicador de ser um tratamento que afetou a parte de deglutição. Então, o câncer de cabeça e pescoço tem esse efeito deletério no consumo alimentar, que é uma questão física,
né? O paciente não consegue deglutir. Então, a gente foi conseguindo, aos poucos, modular essa inflamação junto com a paciente, né? Junto com o apoio da família, junto com o apoio da paciente e com os produtos que a gente foi incluindo no dia a dia dela. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu acabei fazendo alguns ajustes, a gente aumentou a consistência, né? Então, ela já estava realmente quase comendo todos os alimentos na consistência normal, na consistência sólida. A gente só fez uma restrição para alimentos muito duros, tipo torrada, né? Que podia machucar a mucosa. Eu aumentei a quantidade de calorias, proteína do plano alimentar, porque isso acontece quando a gente consegue quando a gente consegue colocar o alimento sólido, né? E eu suspendi o suplemento hipercalórico e hiperproteico. Nesse caso, a gente já não precisaria mais dele, porque ao colocar o alimento sólido, a gente já conseguiu ganhar as calorias do suplemento hiper-hiper. Eu mantive a vitamina D, o ômega e a creatina, e aí nesse momento eu solicitei alguns exames bioquímicos, né, com foco nutricional, vitaminas, triglicerídeos, colesterol, para a gente corrigir possíveis carências e alterações metabólicas. Naquele momento, naquele primeiro momento, naquela primeira consulta, não adiantava eu pedir esses exames agora, porque o foco ele não ia ser de correção de carência, né? A gente precisava parar esse processo inflamatório, independente do que estava acontecendo. A partir desse momento que a gente vê uma resposta metabólica da paciente de ganho de peso, aí sim é essencial que a gente se volte para essas possíveis carências que podem ter acontecido pela baixa ingestão e pelo tratamento. Então, ficou algum resquício de anemia, né, que a gente precisa corrigir? Como que está o colesterol? Como que está a insulina? Né? Esses são distúrbios comuns também que acontecem, mesmo na perda de peso. Pode ter uma alteração aí no metabolismo do carboidrato, em que a gente começa a ter uma resistência à insulina, né? Tá faltando alguma vitamina do complexo B? Tá faltando ácido fólico, né? Que é importante para a gente fazer vários processos do nosso corpo. Tá faltando zinco, magnésio, cálcio, e é isso que a gente vai começar, é isso que eu comecei a investigar depois que a gente começou a observar uma perda de peso. É claro, pessoal, que num caso como esse, a gente precisa ter muita clareza e paciência. Por isso que elencar os objetivos da consulta, elencar o que a gente quer de cada acompanhamento nutricional é essencial para que a gente consiga ter uma boa resposta e uma intervenção que é efetiva. Se a gente começa a fazer tudo de uma vez só, a gente se perde, o paciente se perde e a gente não consegue alcançar esses objetivos de forma otimizada, né? A gente precisa entender qual objetivo a gente consegue ter de uma consulta para outra e qual objetivo a gente vai querer alcançar daqui a 2, 3 meses. Então, quando a gente está falando de uma perda de peso do paciente oncológico, a paciência é uma coisa importante da gente ter, né? A gente não pode se desesperar e a gente precisa ter muita clareza de como que vai ser a nossa conduta daqui para frente. O que eu mostrei aqui para vocês é um caso de extremo sucesso. Eu fico muito feliz de mostrar um caso como esse, porque eu acho que, de fato, ele corrobora ainda mais com a importância, né, da nossa atuação no contexto do paciente oncológico. Mas saibam que isso aqui também não é um protocolo, tá? Esse é um caso que cabe muito bem nisso que a gente vem conversando na nossa última semana. Mas não significa que se você fizer exatamente isso no seu paciente, também vai dar certo. A gente sempre vai ter que ter um olhar individualizado para cada paciente, tá bom? Bom, era isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender junto comigo um pouquinho essa questão da perda de peso no paciente oncológico. Eu estou super à disposição para ajudar vocês. Lembre-se, a gente precisa se ajudar e quanto mais junto a gente estiver nessa caminhada, melhor é para o paciente, tá bom? Deixem as suas dúvidas nos comentários e continue acompanhando a página do Hino no Instagram, tá bom? Tchau, pessoal!